Queridos, nós estamos aqui então, neste acampamento, retiro de carnaval de 2018, para falar sobre a pessoa e obra do Espírito Santo. Então gostaria que você prestasse muita atenção e que tomasse nota, quem trouxe papel, caneta, para nós sabermos quem é o Espírito Santo e qual é a sua obra. Eu quero dar então essa noite ênfase na terceira pessoa da Trindade. Talvez não exista personagem mais esquecido, ofendido, blasfemado, mal interpretado do que o Espírito Santo. O que fizeram com o Espírito Santo no último século é lamentável. Parece que o texto de Oséias 4:6 se aplica ao Espírito Santo. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Parece que nós não temos conhecimento da pessoa do Espírito Santo. E é por essa razão que muitos se perdem, que a Igreja de Cristo tem se perdido, por falta de conhecer o Espírito Santo. O movimento carismático tem atribuído coisas a ele que não são obras dele. Está sendo atribuído coisas indignas do seu nome. Muitos parecem ter cuidado com o Pai, cuidado com o Filho, reverência, honra, respeito, adoração, em todas as camadas evangélicas, com o Pai e o Filho. Mas parece que eles não têm nenhuma consideração pelo Espírito Santo. Ninguém tem temor de esquecer dele, de desonrá-lo, de ofendê-lo. Por conta disso é necessário então darmos atenção a essa pessoa tão especial e tão esquecida e tão ofendida que é o Espírito Santo. Quando você assiste na TV e o conhecimento que nós temos do Espírito Santo é o conhecimento que as grandes redes e as grandes igrejas passam. O Espírito Santo é uma espécie de poder, uma espécie de agir, uma energização que vem sobre o crente, que o leva a rolar no chão, ou que leva ele a balbuciar palavras incoerentes, ou a ter comportamentos bizarros. Essa é a ideia moderna do Espírito Santo: transe, êxtase, cair, rolar, perder os sentidos. Entretanto, isso não é obra do Espírito Santo. É uma ofensa a ele. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo. Mas que poder é esse? O que causa esses movimentos nessas igrejas? Essas unções? O que leva esse povo ao êxtase? O que leva a esses milagres, esse transe? Que poder é esse? É o poder da sugestão, poder da manipulação, êxtase emocional e até poder demoníaco. Isso que você vê é tudo, menos obra do Espírito Santo. Quem na verdade é o Espírito Santo? Qual o seu papel? Qual a sua verdadeira obra? Nós temos duas palavras que descrevem ele no Antigo e no Novo Testamento. A primeira é ruach e a segunda é pneuma. Ambas são usadas para expressar o agir de Deus, o poder de Deus, a ação de Deus através do Espírito Santo. E é isso que nós vamos fazer hoje, conhecer quem é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Lembrando que o fato de ser chamado de terceira pessoa da Trindade não significa que ela é inferior ao Filho nem ao Pai. É apenas uma designação que a Bíblia traz, o Pai, o Filho e o Espírito, mas não há subordinação de um para o outro. O Filho é tanto Deus como o Pai, e o Espírito Santo é tanto Deus como o Filho e como o Pai. Ele não é inferior ao Filho, nem inferior ao Pai. Vamos aprender então sobre o Espírito Santo.
Primeiro, o Espírito Santo tem personalidade. Personalidade, ele é uma pessoa. Durante muitos anos, as igrejas entendiam o Espírito Santo como uma fumaça, uma emanação de Deus, uma energia, uma nuvem, uma onda magnética, uma onda elétrica. Não, o Espírito Santo tem personalidade, ele é uma pessoa. O que significa ser pessoa? Pessoa tem pensamentos, razão, sentimentos, emoção, vontade, arbítrio e interação, comunicação. Ser pessoa compreende ter pensamentos, sentimentos, vontade e interação. Primeiro, o Espírito Santo tem pensamentos, razão. Romanos 8, 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. A palavra grega para mente aqui é pensar ou refletir, ter uma opinião de si próprio. O Espírito Santo reflete, o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo tem uma opinião acerca das coisas e de si mesmo. Romanos 8 diz que Deus sabe qual é o pensamento, a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Primeiro, tem razão. Segundo, tem sentimentos, emoções. O Espírito Santo ama como Deus. Romanos 15, 30, Paulo diz: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito ama. O Espírito tem sentimentos, tem emoção. Pode ser entristecido. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado por dia da redenção. A palavra entristecer é magoar, insultar. Você magoa? O que você magoa? Você magoa coisas ou você magoa pessoas? Você só pode magoar pessoas. Objetos inanimados, fumaça, eletricidade, essa luz aqui, ela não sente. Eles dizem que o Espírito Santo é luz, essa luz não interage, essa luz não pensa. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo se entristece. Cuidado para não magoar o Espírito Santo, cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Que mais? Tem sentimentos, ele pode ser ofendido. Mateus 12:31, portanto vos digo que todo o pecado de blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Blasfemar é caluniar, insultar. Você só insulta uma pessoa. O Espírito Santo pode ser insultado, caluniado, blasfemado. O Espírito Santo pode ser ofendido. Mateus 12:31. Portanto vos digo, todo pecado... Já li. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Você não resiste uma tora, uma parede, uma madeira. Você não resiste à energia elétrica. Você só resiste pessoas. A luz não responde, a luz é uma energia. Por isso que os testemunhos de Jeová são uma abominação. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, uma energia. Mas uma energia não se entristece, não ama, não é ofendida, caluniada. Uma energia não pensa, não interage. O que mais significa ser pessoa? Ter pensamentos, sentimentos, vontade própria. O Espírito Santo faz escolhas. Ele escolhe quem e qual dom dá. 1 Coríntios 12, 9 e 11. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito palavra de conhecimento, mas um só Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, conforme a sua vontade. O Espírito Santo tem arbítrio, tem vontade, poder de escolha. Então o Espírito Santo não é uma
coisa, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele escolheu Saulo e Barnabé para a obra, Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartar-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. O Espírito Santo é que decidiu quem ele escolheria para o apostolado, porque ele tem vontade. Não deixou Paulo viajar, Atos 16:7. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu, não quis. Tire essa ideia, caso você tenha na sua cabeça, que o Espírito Santo é o arrepio no final do culto, é uma energia que te visita no quarto, é um transe, é uma onda magnética. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Que mais? Ele tem interação, interage. Você sabia que o Espírito Santo fala? Atos 8:28 e 29. Regressava Filipe, regressava o mordomo, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te junto a esse carro. O Espírito Santo fala, ele fala. Atos 10:19-20. Pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito Santo: eis que 3 homens te buscam. Mas ele não só fala, ele também ouve. Pode-se mentir a ele. Disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? O Espírito Santo fala, o Espírito Santo ouve, o Espírito Santo é uma pessoa. É importante nós iniciarmos tratando desse tema por conta do misticismo que se criou através do Espírito Santo. O Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, mas o Espírito não. O Espírito é uma fumaça, é uma energia, ele é uma pessoa. Mas que tipo de pessoa ele é? É uma pessoa divina. O Espírito Santo é 100% Deus, não é menor que o Pai, nem menor que o Filho. É tanto Deus como Pai, tanto Deus como Filho. Não diminua o Espírito Santo, não desmereça o Espírito Santo, não desonre o Espírito Santo. O Espírito Santo é tanto Deus como Pai, tanto Deus como Filho. Olha Atos 5:3, a passagem clássica diz: disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Pneuma. A palavra para Espírito Santo é pneuma aqui em Atos 5. Então Pedro diz que Ananias mentiu a pneuma, o Espírito Santo, e retivesse parte da herdade, guardando não ficava para ti, e vendendo não estava o seu poder, porque formasse desígnio no seu coração, não mentisse a homem, mas mentisse a Deus. Agora ele usa teos. Primeiro ele usa, você mentiu a pneuma, agora você mentiu a teos. O que Pedro está dizendo? Olha, o pneuma que vocês mentiram é teos. O espírito que vocês mentiram é Deus. Porque o pneuma, Espírito Santo, é tanto Deus como teos. Ele é Deus. O Espírito Santo é divino. Então, cuidado quando você se referir ao Espírito Santo. Quando orar ao Espírito Santo. Quando sentir o Espírito Santo. Ananias e Safira mentiram a Deus. Então, Pedro revela que o Espírito Santo é Deus. Como eu sei que ele é Deus? Porque o Espírito Santo tem atributos que só Deus tem. O que são atributos? Qualidades, características do ser de Deus, que só Deus possui, que faz Deus ser Deus. Eternidade. Eternidade é um atributo que só Deus tem. O que é eternidade? Não tem começo e não terá fim. Sempre existiu. O Espírito Santo é eterno. Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. O Espírito Santo é eterno. O Espírito Santo é onipresente. Onipresença é um atributo que só Deus tem. Salmo 139, 7, 8. Para onde mirei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno, no Sheol, a minha cama, eis que tu ali também estás. Onde eu ausentarei do Espírito? O que ele está dizendo? O Espírito Santo está em todo lugar, ele é onipresente. Que mais? Onisciente. Onisciência
é um atributo que só Deus tem. Só mais um pouquinho de retorno aqui. 1 Coríntios 2,10, olha que tremendo. Mas Deus nas revelou pelo seu Espírito, pneuma. Porque o Espírito, pneuma, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Que coisas são essas? A sabedoria de Deus, a sapiência de Deus, a onisciência de Deus. Ninguém sabe, senão o Espírito Santo. O Espírito Santo é onisciente. Mas tem outro atributo, que você talvez não ouviu muito falar, o Espírito Santo é onipotente. Lucas 1,35, olha só, respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Palavra para o Altíssimo aqui é El Elyon. O Espírito Santo vem com o poder de El Elyon sobre Maria. Como que o Espírito Santo, Jesus foi concebido? Pela virtude do Espírito Santo. El Elyon é o Deus elevado, Altíssimo. E Ele te envolverá. O Espírito Santo é onipotente. Ele é eterno. Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, e o Espírito Santo também é criador. A Bíblia diz que em Gênesis capítulo 1, primeiro texto da Bíblia, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus movia, pairava por sobre as águas. A ideia ali é de uma galinha chocando os ovos. O Espírito Santo estava presente na criação. Ah, mas ali não diz que ele criou. Não, Jó 33,4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro, o ruach, do Todo-Poderoso me deu vida. Salmo 33,6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo ruach, pelo Espírito da sua boca. O Espírito é um agente da criação. O Espírito é criador. O Espírito Santo é Deus, eterno, onipresente, onisciente, onipotente, criador, e é santo como Deus. O Espírito Santo é santo. Romanos 1,4. E que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Querido, quando nós pregamos aqui de Isaías 6, que Isaías tem a visão do trono de Deus, e ele vê os serafins dizendo, santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia diz que a santidade de Deus é o único atributo elevado ao 3º grau de repetição. Você não encontra na Bíblia, Deus é amor, amor, amor. Deus é bom, bom, bom. Deus é justo, justo, justo. O único atributo elevado ao 3º grau de repetição é a santidade. Deus é santo, santo, santo. Você conhece? Por causa da santidade, os serafins que ali assistem diante do trono cobrem o rosto. Por que eles cobrem? Porque se eles contemplar a santidade de Deus, eles se desintegram. Os serafins que ali estão diante do trono cobrem os pés. Por quê? Porque se colocar os pés lá, eles caem mortos. Por quê? Por causa da santidade de Deus. A Bíblia diz, preste atenção, que a mesma santidade que está inserida no ser de Deus, está sobre o Espírito dele. O Espírito Santo não é menos santo do que Deus. O Espírito Santo é santo. É por essa razão. Santo, distinto, impecável, separado, invulgar, transcendente, inacessível, invisível, santo. O que eu aprendo com a santidade do Espírito? Agora me diz uma coisa. O Espírito que tem todos os atributos divinos, presta atenção onde eu vou chegar. É uma pessoa. Tem vontade, sentimentos, pensamentos e interação.
Então é uma pessoa divina, eterno, onipresente, onisciente, onipotente, criador e santo. Agora você acha que um ser com esses atributos pode ser tratado como você tem visto? Você acha que o Benihim pode fazer o que ele faz em nome do Espírito? Você acha que pode ser achincalhado desse jeito? O Espírito Santo. Você lembra de David Wilkerson pregando na Holanda, na Rússia? E ele vai falar do que estão fazendo o Espírito Santo. Pessoas que dizem cheio do Espírito Santo começam a engatinhar e latir como cachorros. Outros rolarem e fazer gestos. E dizendo que aquilo é Espírito Santo. Curas e milagres e êxtases. E arrebatamento de sentido, frenesi, coisas bizarras, usando um ser que é eterno, onipresente, onisciente, criador, que pensa, sente, fala e é santo. Isso nos deve fazer dar toda reverência a Ele. Toda reverência a Ele. Pastor, eu posso orar pelo Espírito Santo? Claro que pode orar. Eu posso adorar o Espírito Santo? Claro que pode adorar. Eu posso pedir perdão para o Espírito Santo? Claro que pode pedir perdão para o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. A matemática da Trindade é assim: o Pai é o Criador, o Autor. O Filho executa o plano que Deus criou. E o Espírito transfere para nós. O Espírito aplica o plano que o Pai concebeu, que o Filho executou, e nós recebemos pelo Espírito, que é tanto Deus como o Filho e o Pai. Agora você acha que a gente pode fazer isso? Quando toma o nome de Deus em vão, quando fala do Espírito Santo em vão, está tomando o nome de Deus em vão. Todo pecado que se dirige a Cristo e a Deus, também se dirige ao Espírito Santo. Se o Senhor disse que Ele é uma pessoa, e Ele é eterno e divino, qual é a ideia de trazer isso? Queridos, o Espírito Santo deve ser honrado como Deus, deve ser louvado como Deus, deve ser temido como Deus, deve ser adorado como Deus, deve ser reverenciado como Deus, deve ser lembrado como Deus, pregado como Deus, ensinado como Deus, deve estar no nosso coração como Deus está no nosso coração. O Espírito Santo é Deus. O que mais que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Você vai ver a abrangência do Espírito Santo, é muito maior do que você imaginava. Ele é o autor das Escrituras. Ele é quem inspirou, escreveu o cânon da Bíblia. 2 Pedro 1, 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, a Bíblia, é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram, ou seja, escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo atuou na escritura da Bíblia, na compilação do cânon, na inspiração dos textos sagrados. Ele é o autor da escritura. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui é theopneustos, ou seja, soprada por Deus. Toda a escritura é de autoria do Espírito Santo. Paulo está escrevendo Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus, vinda do Espírito, é da autoria do Espírito Santo. Atos 1,16, olha, irmãos, convia que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Qual a Escritura que tinha que se cumprir? Aquela que o Espírito Santo inspirou Davi, deu a Davi, porque ele é o autor da Escritura.
2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Maravilhoso ou não? O Espírito Santo é o autor das Escrituras. Veja o Espírito Santo agora no ministério de Jesus. O Espírito Santo esteve tão atuante no ministério de Jesus, que Jesus, presta atenção, não poderia ter feito o que fez sem o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente na concepção de Jesus. Olha só, desde o início da vida de Jesus, o Espírito Santo estava lá. O Espírito Santo foi o responsável pelo nascimento virginal através de Maria. Mateus 1, 18, 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: quando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na concepção de Jesus, a parte humana, óbvio. Lucas 1,35. Respondeu o anjo e disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá com tua sombra. Por isso também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como o Filho de Deus veio? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo esteve presente na concepção de Jesus. O Espírito Santo esteve presente na infância de Jesus. Olha só, Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e Deus estava sobre ele. No nascimento de Jesus, o Espírito Santo estava. Na formação de Jesus, o Espírito Santo estava. No batismo de Jesus, o Espírito Santo estava presente. Lucas 3, 22. O Espírito apresentou-se corporalmente como pomba, para indicar que aquele era o único Filho de Deus amado. O Espírito Santo estava no batismo de Jesus. O Espírito Santo estava na tentação de Jesus. Lucas 4:1. O Espírito foi aquele que o impulsionou ao deserto. O Espírito foi aquele que impulsionou o deserto para um período de jejum e consagração. Lucas 4:1 fala o quê? E o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Na concepção, na infância, no batismo, na tentação. O Espírito Santo esteve presente no início do ministério de Jesus. Como? O Espírito Santo ungiu Jesus. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. O Espírito Santo ungiu Jesus. Revestiu de poder para o seu ministério. Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a fama correu por todos os derredores. Ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Veja só, todos os milagres que Jesus operou, foi pelo poder do Espírito Santo. Lembra de Atos 10, Pedro dizendo: e como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, que passou curando os enfermos e os oprimidos do diabo. Foi na virtude do Espírito, foi na unção do Espírito, que Jesus fez todas essas coisas. Que mais o Espírito participou? O Espírito foi responsável até pela morte de Jesus. Esteve presente até na morte. Hebreus 9,14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. O Espírito Santo é quem ofereceu Jesus. O Espírito Santo esteve presente na morte de Jesus. E o Espírito Santo esteve presente na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus foi obra do Espírito Santo. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais. O Espírito Santo estava tanto na morte como na vida. Olha que coisa forte.
Você está vendo como o Espírito Santo é mais presente, atuante que você pensa? Veja as Escrituras, o que falam do Espírito Santo a respeito de Jesus. Isaías 11:2, repousará sobre Cristo o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. São sinônimos para o Espírito Santo. Repousará sobre quem? Jesus. Isaías 42, eis aqui o meu servo, Jesus, a quem sustento, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. Pus nele o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Veja só, Jesus o tempo todo com o Espírito Santo. Mateus 12:18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, e quem me ama compraz. Farei repousar sobre ele o meu Espírito, e então ele anunciará juízo aos gentios. Vou dar uma pausa aqui agora, vou ter que dar. Martins, se o Filho de Deus precisou do Espírito Santo para fazer a obra, imagina você, imagina eu, imagina nós. Paul Washer diz uma frase assim, antigamente, se falava que precisava do poder de Deus para fazer milagres. Você precisa do poder de Deus para amarrar o seu cadarço. Jesus não operou nada sem o poder do Espírito. Eu não sei como é que tem igreja que faz de tudo sem o Espírito Santo. Eu queria perguntar como é que eles conseguem esse prodígio. Como é que você pode cantar, pregar, orar, interpretar a Bíblia, vencer um pecado sequer, convencer alguém, evangelizar? Você não pode. Tudo que Jesus operou foi na virtude do Espírito Santo. Não, pode deixar, né? Do jeito que estava. Foi na virtude do Espírito Santo. Gente, isso deve trazer para nós. Por que eu estou dando essa introdução? Para mostrar para você o raio de atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente simplesmente em tudo. Tem outros textos que falam que ele dá vida até às aves, aos animais. Tudo que é animado, tudo que tem vida, uma árvore, vem do Espírito. É sopro, é ruach de Deus. Tudo vem. Nós não podemos operar sem o Espírito. Eu estou mostrando isso para ver a importância que você tem de receber, se encher, cultivar e cativar uma vida no Espírito. Efésios 5,18 diz, enchei-vos do Espírito. A ideia aqui é que não podemos fazer nada. Por isso você vê pessoas nanicas na fé, sem expressão, não andam no poder do Espírito. O Filho de Deus não pode. Foi concebido pelo Espírito, na infância teve a participação do Espírito, foi ungido pelo Espírito, pelo ministério, levado a ser tentado pelo Espírito, operou milagres pelo Espírito, morreu pelo Espírito, ressuscitou pelo Espírito. Vamos ver a nossa reserva, o nosso tanque, né? O carro mostra lá, né? Tanque cheio, meio tanque, 2/4, 1/4. Como está a sua reserva do Espírito, do poder? Porque o Espírito não é medida, você não tem frações do Espírito. A palavra encher do Espírito não é eu enchi só do pé do Espírito, falta da barriga, eu tenho que encher do corpo inteiro. É enchido pelo Espírito. A ideia é pelo. É Ele que enche, é Ele que coloca a unção dele. Isso aqui é impactante, eu estou impactado. O tempo todo Jesus dependia do Espírito. Para vencer a tentação dependia do Espírito. Para operar milagres do Espírito. Para pregar na virtude do Espírito. Concebido no Espírito. Mateus 12:28. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente chegado o reino de Deus. Olha aqui, qual era o poder, com que poder ele expulsava demônios? Pelo Espírito de Deus.
temos que buscar essa unção. Quando eu estava preparando isso aqui, imagina, eu fiquei horas e horas e dias afundando isso aqui. Pai das luzes, antes de falar com você, falou comigo. Eu falei, eu não posso ir até aquelas pessoas se eu estiver seco. O que adianta eu falar sobre o Espírito se eu não tiver o Espírito? Eu falei uma incoerência, uma incongruência muito grande, gritante, crassa. Eu fiquei chocado, falei, Deus do céu, como eu vou comunicar o Espírito àquelas pessoas sem que eu tenha o Espírito? Como eu vou dar vida a elas se eu estiver morto? E o Espírito não se compreende, o Espírito não se estuda, o Espírito se tem, o Espírito se busca, o Espírito se é cheio dele. E eu falei, Deus dos céus, eu preciso que me enchas, para que eu vá diante deles. Eu preciso pregar na virtude, porque eu falei, eu posso usar textos em grego, hebraico, fazer o compêndio doutrinário, eu sei que eu posso fazer tudo isso, mas não terá efeito nenhum, se o Espírito não atuar, como atuou nos profetas, nos apóstolos, e até no Messias. João 1,33, eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Atos 1,2, até o dia em que depois de haver dado o mandamento, por intermédio do Espírito aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas, ele deu mandamentos, ele ensinou a Bíblia por intermédio do Espírito. Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, pneuma e dunamis, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Precisamos desesperadamente do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, buscar o Espírito Santo. Querido, nós estamos vivendo uma era agora, uma era pós-Espírito, é uma era pós-Espírito Santo, é uma era que ninguém depende do Espírito Santo, é uma era da teoria, é uma era da filosofia, do intelectualismo, da academia. As pessoas só estão trabalhando com fontes, dados, estatísticas, números. Não estão atuando no poder do Espírito Santo. Não sei se foi por causa do movimento carismático, que fez aquelas aberrações e fez com que nós tornássemos arredios quanto ao Espírito Santo. Eu só sei uma coisa, o intelectualismo morto, o academicismo morto, não irá ressuscitar pecadores mortos. Quando Deus colocou Ezequiel diante dos vales dos ossos secos, pode esses ossos reviverem? Não, foi o que disse, não pode. Tu sabes. Como foi que eles reviveram? Vento dos quatro cantos sopra sobre esses ossos. Então foi que eles reviveram. É o pneuma de Deus, é o ruach de Deus, é o paracletos de Deus, é o dunamis de Deus, e ele tem que estar em nós, igreja. Quando você estuda Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, quando você estuda esses grandes homens, eles eram saturados pelo Espírito Santo. Nem o Filho de Deus atuou sem o Espírito Santo. Veja agora nomes e títulos do Espírito Santo. São títulos de Deus, dado ao Espírito Santo. Gênesis 1:2, está escrito Espírito de Deus. Mateus 3:16, está Espírito do Senhor. Números 11:29, diz Espírito dele. Juízes 3:10, Espírito de Jeová. Isaías 61, diz Espírito do Senhor. Mateus 10:20, Espírito do vosso Pai. 2 Coríntios 3:3, Espírito do Deus vivo. Atos 16:7, Espírito de Jesus. Romanos 8:9, Espírito de Cristo. Gálatas 4:6, Espírito do seu Filho. E Filipenses 1:19, Espírito de Jesus
Cristo. Os títulos do Espírito são títulos divinos, são títulos de Deus. Agora, para encerrar, sendo uma pessoa, o que isso compreende? Sendo pessoa. O que é uma pessoa? Pessoa que é dotada de pensamento, vontade, sentimentos, significa que ele é relacionável. Relacionável. Eu posso ter comunhão com ele. Veja só 2 Coríntios 13:14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A palavra comunhão aqui é koinonia. O que é koinonia? Relacionamento íntimo, companheirismo. Quando Paulo vai dar a bênção apostólica, diz, olha, a graça de Deus caia sobre vocês, o amor de Deus alcance vocês. Agora, com o Espírito Santo, eu quero que vocês tenham koinonia. Se ele é uma pessoa, ele fala e ele ouve. Ele sente tristeza e alegria. Ele pensa, ele faz escolhas. Logo, eu posso interagir com ele. Eu posso conversar com ele. Eu posso me relacionar com ele. Eu posso ter koinonia com o Espírito Santo. Relacionamento íntimo, interação, companheirismo. Eu posso andar com ele, estar com ele. Eu posso falar com ele. Vamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Irmãos, ele é uma pessoa para isso. Cuidado, sendo uma pessoa você pode entristecê-lo. Mas sendo uma pessoa você também pode alegrá-lo. Sendo uma pessoa você pode ouvi-lo. Mas sendo uma pessoa você pode falar com ele. Sendo uma pessoa você pode sentir suas emoções. Sendo uma pessoa você pode saber qual é a sua vontade. Sendo uma pessoa, você pode se envolver, se agradar da presença dele. Esses dias vão ser dias de termos comunhão com o Espírito Santo. Quem está aqui entre nós? O Pai, o Filho ou o Espírito? O Pai está aqui, na figura do Espírito. O Filho está aqui, na figura do Espírito. Onde o poder do Espírito Santo está sendo manifestado, não irá produzir coisas tolas e estúpidas, zumbidos, êxtases, latidos e contorcionismo. Todos esses comportamentos não têm absolutamente nada a ver com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está atuando, as pessoas serão salvas, santificadas, vão ser unidas, capacitadas para a obra, para o culto cristão e para a obediência da Escritura. As pessoas serão coerentes, racionais, pensarão no que vão fazer e sempre serão fiéis à Escritura, porque essa é a sua obra. Que tipo de relação você tem com o Espírito Santo? Que tipo de louvor vocês têm dado a Ele? Você entende agora porque Davi disse aquilo? Quando ele pecou com Batseba, você fica assim quando você peca? Urias, presta atenção. Primeira coisa que Davi fez, presta atenção. Natan vai e repreende ele, porque ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido. 9 meses depois, Natan vai lá e repreende. Tu é esse homem. A primeira coisa que apavorou Davi. Agora eu vou perder o reino. Eu vou perder a coroa. Eu vou perder a riqueza.
eu vou perder Batseba. Não. Eu vou perder o Espírito Santo. Sabe por que ele escreveu o Salmo 51? Não me lance fora da tua presença, nem remova de mim o teu Espírito. Sabe por quê? Davi lembrou de Saul. E o Espírito de Deus se apartou de Saul. Qual a última vez que você pecou e pensou nisso? O texto não diz que o crente salvo perde o Espírito, fica sem ele. A ideia da ação dele se apaga, se extingue. Então, o perigo de Davi, ele não estava pensando no reino. A coisa mais preciosa que tinha, lembra quando Samuel ungiu ele? A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E aí ele foi o que ele foi. Venceu Golias e não parou mais. Quando ele peca com Batseba, ele pensou, meu Deus, Saul perdeu. E ele implorou, não me tire. Por quê? Porque nós sem o Espírito não somos nada. Como você está com relação ao Espírito? Como está o depósito em você, a comunhão? Como você cultiva, cativa o Espírito Santo em você? Como você vai subir agora para tocar nesse local? Como você vai pegar o microfone e cantar? Qual é a porcentagem de atuação do Espírito na sua vida? Como você vai dobrar os joelhos hoje e vai orar? Precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Não vai dar para falar agora, mas para voltar a ter essa comunhão, você deve desobstruir aquilo que está impedindo a plenitude do Espírito na sua vida. Pecado, mundanismo, paixões, concupiscências, ídolos, imundícias não podem ocupar o mesmo local que o Espírito Santo. Fecha os olhos.